Quando a gente fala de Linux e de tecnologia, é comum a gente ver muito conteúdo falando sobre programação, sobre desenvolvimento, sobre essa coisa mais técnica, Uhum. que é o que acaba meio que fazendo sentido, né? Porque muitas pessoas técnicas acabam tendo afinidade com Linux. E aqui no Labs e lá no Linux, a gente vem trazendo também conteúdos sobre outras áreas, outras coisas que podem ser feitas. A gente tem propriedade para falar sobre isso porque a gente faz isso todo santo dia, né? E aí o Alexandre Diana deixa esse comentário aqui para a gente que eu achei interessante da gente comentar também. Gostaria de dar uma opinião. Por que quando se fala de Linux ou open source só se fala de mídia? Seja sobre o curso, seja sobre os apps voltados para mídia, já pensaram que também há quem utilize Linux ou apps open source para escritório? Sabia que há uma dificuldade enorme em utilizar o Calc, por exemplo? Sabiam que o Calc é extremamente lento no ambiente Cinnamon? Eu fiquei esperando a opinião. Tem um monte de perguntas, né? Eu sabia que tinha muita gente que usa Linux para escritório, mas eu não sabia das dificuldades justamente porque eu não trabalho em escritório. Eu acho que é essa a grande questão. A gente fala sobre a nossa vivência. A gente tem aqui muita vivência falando de mídia, trabalhando com comunicação, trabalhando com criação de conteúdo. Então, é claro que essas são as nossas maiores referências. Eu sei que tem muita gente que trabalha com escritório, tem muita gente que trabalha com programação, tem gente que trabalha com robótica. Eu conheço pessoas que trabalham com Linux, com robótica. Não sei nada das dificuldades dele, porque eu nunca trabalhei com robótica. Eu acho que é essa questão. Eu vejo muita gente reclamando em review de computador, por exemplo, quando fala de hardware no YouTube. Tem muita gente que reclama que os criadores eles só usam benchmark de renderização em DaVinci Resolve, em Premiere. Só que a questão é justamente essa. As pessoas que estão fazendo esses reviews, elas são criadoras de conteúdo, então esses são os softwares que elas utilizam. Considerar uma coisa também, assim, apesar de você não estar no ambiente de escritório tradicional, assim, a gente faz bastante trabalho de arquivos, de texto, PDF, apresentação e coisas desse tipo, assim, é bem comum. Então, de certa forma, Raul, você faz até alguns trabalhos de escritório, você só não está nesse contexto ali, talvez mais convencional. Mas indo pela ordem das coisas que ele comentou aqui, acho válido todos os questionamentos, porque muitas vezes o Alexandre e vários outros estão exprimindo através desses comentários uma certa frustração que eles sentem. Eles gostariam que fosse melhor, mas não está funcionando do jeito que a pessoa queria, sabe? Então, porque quando se fala de Linux open source só se fala de mídia, primeiro, não se fala só de mídia, né? É só uma generalização, talvez uma percepção sua. É aquela coisa de cegueira atencional que o Ed falou. Se você está ligado com a ideia de que as pessoas só falam de mídia quando vão falar de Linux, você vai dar mais peso para quando isso acontecer e o seu cérebro aos poucos vai montando aquela coisa de que muita gente fala disso, ou praticamente todo mundo. Mas nesse episódio em particular, esse vídeo, no caso, era um corte de um episódio de podcast que era sobre mídia. Então, por isso que o contexto está assim, tá? Então, esse é um dos motivos. Mas acho que as pessoas queriam ver um outro ponto de vista para além desse software, né? Mas é normal, porque a vivência daquele cara é renderizar. Então, para ele é importante um computador que renderize bem, sabe? E é muito isso. Eu não consigo falar sobre as dores de quem trabalha no escritório se eu não trabalho no escritório. É óbvio, eu acho que é importante falar sobre isso também. Eu acho que a gente precisa ter mais pontos de vista em vários outros mercados, para além de mídia e programação. Mas é um pouco difícil eu falar sobre algo que eu não vivi, sabe? Igual as pessoas falam muito de ferramenta de CAD. Nunca usei, eu não faço a mínima. Eu não sei nem como baixa uma ferramenta de CAD. Eu não tenho como falar disso, sabe? Depois tem aqui que já parou para pensar que também há quem use Linux em apps open source para escritório. Com certeza, eu já parei para pensar, já fiz diversos conteúdos a respeito do assunto, inclusive testando switches Office diferentes, etc, etc. Então, se essa era uma pergunta, sim, já parei para pensar. Sabia que há uma dificuldade enorme em utilizar o Calc, por exemplo? Não, porque eu não uso muito o Calc, mas às vezes que eu utilizei eu não senti dificuldades. Depende do que você vai fazer com o Calc, imagino. Sei lá, eu uso muito planilha até, mas eu acabei utilizando mais o Google Sheets nos últimos tempos. Sabia que o Calc é extremamente lento no ambiente Cinnamon? Não.
Não sabia. Vale a pena talvez reportar o bug se realmente só acontece no Cinnamon. Pode ser alguma coisa em particular com ele. Eu acho, Alexandre, que talvez você poderia visitar o nosso fórum, por exemplo, se cadastrar lá no plans.diolinux.com.br e compartilhar ou mandar dúvidas, sim, sobre como está sendo a sua relação, quais são as dificuldades que você está tendo com esses programas. Porque nem tudo é possível a gente trazer em conteúdo. Por mais que a gente publique conteúdo pra caramba, tem muito mais coisa que a gente não cobre do que o que a gente consegue cobrir. Sempre isso vai acontecer. Se fossem 10 vídeos por dia, ainda ficariam coisas de fora. Né? Tipo, é impossível abracar, né, cobrir todas as coisas possíveis e imagináveis. Então, eu sei que não parece às vezes, mas por exemplo no canal de Linux a gente tem 2 vídeos por semana só. Então são 8 vídeos por mês, mais ou menos. Em 8 vídeos, em um mês, em 30 dias, acontece muita coisa. Se a gente fosse só cobrir notícias. Eu sou meio cansado para cobrir notícias no canal, tanto que a gente criou um quadro de notícias especificamente no Labs. Então, às vezes tem alguma notícia que me chamou atenção, que ressonou comigo de forma pessoal e eu quis compartilhar minha visão, minha opinião, trazer as novidades ou mostrar alguma coisa assim. Mas realmente não tem como cobrir nem todos os lançamentos que acontecem no mês. Eu já desisti, por exemplo, de conseguir lançar as coisas no dia que o negócio sai, sabe? Saiu uma nova versão do Ubuntu, dificilmente eu vou conseguir fazer um vídeo no dia que saiu o Ubuntu e eu nem quero necessariamente. Às vezes eu até prefiro testar ele no meu tempo e depois chegar e dar a minha opinião a respeito do lançamento ou mostrar as novidades ou alguma coisa assim com bastante calma. Estou tentando remover a pressa da minha vida tanto quanto possível. Às vezes é difícil, mas enfim. O Linux, assim como o Alexandre está deixando claro, ele está cada vez mais presente e o open source, as ferramentas open source, elas têm uma capilaridade ainda ordens de grandeza maior do que o Linux propriamente, o sistema operacional. Então você pode usar o OpenOffice, o LibreOffice, o, sei lá, OnlyOffice, no Windows, no Mac, no Android. Então está muito espalhado o alcance dessas ferramentas. E é difícil, às vezes, conseguir representar essas pessoas nos conteúdos que a gente traz. Mas para isso está lá o fórum. Né? No fórum fica mais fácil da gente poder se relacionar com todas essas pessoas que utilizam software livre, porque não necessariamente você precisa usar Linux para estar dentro do nosso fórum ou para consumir o nosso conteúdo. Tem várias informações, vários conteúdos que são totalmente agnósticos de tecnologia, de sistema operacional. Você, por gostar de tecnologia, você já é super bem-vindo aqui para trocar informação com a gente e conversar. Não se prendam muito nessas coisas assim. E sugestões de conteúdo são sempre bem-vindas, né? Na 8ª temporada do Geocast a gente está fazendo o possível e o imaginável para, né, vocês serem o segundo redator dos episódios. A gente está trabalhando muito em cima do feedback de vocês. E eu levo esse comentário do Alexandre aqui também como uma sugestão de pautas que a gente precisa abordar. Tem dúvidas que ele levantou aqui que podem ser abordadas em conteúdos futuros. Muitas já foram abordadas, como o Dio já falou, nos benchmarks lá de Switch Office que você fez, com a ajuda dos membros, inclusive, né? Os membros forneceram alguns documentos e tal. E, enfim, isso aqui é mais uma daquelas de que o trabalho é grande e por mais que a gente trabalhe, sempre vai ter mais trabalho para fazer. Eu acho que, e não só, né, de fato, que acho que tem muito mais coisa que a gente pode cobrir, mas eu acho legal também que pessoas que têm casos de uso diferentes, que têm vivências diferentes, compartilhem, sabe, a sua vivência, sabe? Não só para Linux, sabe? Eu acho que essa é a beleza da criação de conteúdo também, sabe? A beleza das redes sociais é poder mostrar uma vida diferente dos outros, sabe? Então, tipo, eu uso Linux e uso CAD. Tipo, eu, Raul, eu nunca vou conseguir falar com propriedade sobre CAD porque eu não faço a mínima ideia de como funciona. Sabe? Eu posso até tentar fazer um vídeo falando, tipo, tem essas ferramentas aqui. Mas eu não sou especialista nisso, sabe? Eu nunca vou conseguir falar com propriedade. Mas uma pessoa que usa isso para trabalhar no dia a dia, ela pode vir, ela pode mostrar quais são as ferramentas, quais que elas acham mais legal, o que isso aqui tem de ruim, o que isso aqui tem de bom, o porquê que o Linux é ou não é uma boa opção para isso. E, obviamente, a gente pode sair do mundo do Linux também, sabe? E você pode vir mostrar, tipo, não, para escritório eu uso isso, eu uso aquilo. Isso, você pode fazer um blog, você pode fazer um post lá no nosso fórum, você pode fazer um Reels, um TikTok, um vídeo no YouTube. Eu acho que é legal a gente
compartilhar nossas vivências também, sabe? Em todos os outros mercados, né? Porque realmente, como um criador de conteúdo, ele nunca vai conseguir cobrir tudo, porque ele não viveu tudo, né? Isso, né, num geral. Então, acho que é legal todo mundo poder compartilhar, sabe, a sua vivência. Esse conteúdo foi bem maneiro, né? E você sabia que ele é só um corte de um episódio do Geocast? Nesse episódio completo você pode conferir tudo isso e muito mais. Basta clicar no card aqui ao lado.